Saudações aromáticas, você é uma pessoa muito bem-vinda a mais uma live aqui do Café Aromático. Para quem não me conhece, eu sou o Vitor Leão, sou biólogo e aromaterapeuta e toda semana eu venho aqui neste Café Aromático trazer algum tema relevante para a sua saúde, para a gente virar as chaves sobre o uso dos óleos essenciais, plantas medicinais e os seus tratamentos, seus benefícios com muita ciência. Tudo bem com vocês, gente? Tudo bom? Muito bom. Olha, o tempo aqui tá tão virado, que minha garganta não aguentou, não. Amanheceu 10 graus, agora já tá 35. Como é que acontece isso, gente? 25 graus em menos de 3 horas. Eu fui treinar passando frio, tô dando live fazendo calor. Realmente dá não. Minha voz tá assim. Então esse vai ser um café expresso. O que é um café expresso? Deixa eu dar um zoomzinho aqui. O que é um café expresso? Um café expresso vai ser onde eu vou trazer aqui pílulas, né, de conhecimento sobre algum tema, e o tema de hoje é gastrite. Gastrite, prazóis, e como é que a aromaterapia pode nos ajudar. Eu tenho aqui um roteirinho comigo para não esquecer nenhum tipo de informação que eu acho relevante, tá certo? Então lembrem-se, anotem tudo. E tudo isso que que eu vou ensinar aqui, na verdade, é uma pequena porcentagem, tá certo? Do meu método, da minha metodologia, o método Gota Consciência, onde eu vou ensinar você, de fato, a pensar. Então, tudo que eu estou trazendo aqui, eu sempre pego assim, ó, pego um problema, trago para o meu método, e o meu método responde, certo? Então, é basicamente isso. Então, aqui, claro, vai ser uma aula rápida, um café aromático, né? Um expresso, vamos dizer assim, em que eu vou pegar logo esses insights que o meu método traz, para você entender como funciona a gastrite. Então, logo como eu gosto sempre de começar, o que é gastrite? A gente precisa entender, isso faz parte do meu método também, qual é a natureza da situação, qual é a natureza da doença, qual é a natureza da questão. Como é que eu, por exemplo, eu não sou médico, né? Como é que eu não sou médico, vou querer entender sobre coisas se eu nem estudei medicina, se eu não sei do que são as coisas em si? Então, para a gente poder realmente auxiliar outras pessoas com um conhecimento mais profundo, a gente precisa necessariamente entender a natureza das coisas, né? A natureza, nesse caso, da doença. Então, o que é a gastrite? Vou perguntar uma coisa para vocês. Vocês já tiveram gastrite? Conhece alguém que tem gastrite? Porque a gastrite é uma das doenças que mais acomete a população mundial. São cerca de 10% da população mundial, é muita gente, né, com gastrite. Ela tem várias causas associadas, certo? E ela corresponde, basicamente, a uma pequena inflamação que começa, às vezes, em uma região ou outra no seu estômago. E essa lesão, essa inflamação, ela começa a piorar. Basicamente é isso, certo? Como a gente está falando de uma mucosa, o que é mucosa? A pele externa, a gente chama de pele. A pele interna, a gente chama de mucosa. É coisa da biologia. Mas a pele interna do estômago, ela é muito mais sensível, né? Quem já se cortou e viu que aquela pelezinha é muito mais sensível, ela não aguenta um toque, ela não aguenta um sopro, não aguenta muita coisa. Então, uma lesão, uma ferida sendo aberta nessa região, nessa mucosa, ela incomoda. Quando você se alimenta, o estômago produz gases, ou produz ácidos, e esses ácidos ferem mais ainda essa feridinha que está inflamando, começa pequenininha e vai aumentando, entendeu? Quando você come alguma coisa que faz produzir mais ácido, dói mais. Se você não comer, vai produzir ácido, porque é o estágio fisiológico da fome, né? Para quem não sabe, a fome ela é uma definição fisiológica de um estômago vazio. Então, esvaziou o estômago dá fome. Essa fome é caracterizada pela produção de ácido gástrico, e a produção de ácido gástrico aumenta a dor, a incomoda de novo essa lesão. Se isso não for cuidado, essa lesão evolui. Ela não vira mais somente uma inflamaçãozinha ali que está começando, ela começa a realmente virar uma inflamação maior. E às vezes pode virar até vamos dizer assim, um receptáculo, uma moradia para bactérias. Uma das bactérias mais problemáticas no caso de gastrite chama-se Helicobacter pylori. Ela tem esse nome, helico de helicoidal. Helicoidal quer dizer espiral, em latim.
Helicobacter, bacter de bactéria, helico de espiral, então ela é helicoidal. É uma bactéria espiradinha assim, ó. Então a gente chama de Helicobacter H. pylori, né? Que acontece aqui, vamos dizer assim, no piloro, né? A gente tem piloros. Piloros são esses esfíncteres, né? Quando a gente come, quando chega na porta do estômago, tem uma entradinha assim, fechadinha, né? A gente tem aqui, aí chega a porta do estômago aqui, ó, bateu a comida na porta do estômago, aí o esfíncter, um piloro, ele abre. E aí entra no estômago, tá? Então é basicamente isso. H. pylori é um dos maiores, dos casos mais graves de gastrite. Por quê? Porque é uma bactéria. Essa bactéria oportunista dentro dessa lesão começa a aumentar a lesão e comer as bordas da lesão e aumentar a profundidade da lesão. E aí atinge vasos sanguíneos, atinge vasos linfáticos, atinge nervos e a pessoa sente muita dor, muito incômodo, sangramentos e etc. E por se tratar de uma região interna em que você não pode parar de fazer atividade, por exemplo, eu estou fazendo calistenia, aí estourei esse meu calo aqui, ó. Tá, beleza, tá um calo estourado. É só eu parar de fazer segurar na barra com os exercícios que eu estava fazendo que são mais pesados e esperar ele regenerar. Com o estômago a gente não pode fazer isso. Não pode parar de comer. Nem entendeu? Não pode. Então você vai precisar comer. Se não comer, aumenta suco gástrico. Se comer, aumenta suco gástrico. Então é um sofrimento, realmente é muito chato. Por que é que eu estou falando também dos sintomas e das dores? Porque a gente precisa sempre, gente, entender o contexto do paciente, certo? Então, a gente está entendendo a natureza da doença, as causas, a natureza de como ela se estabelece, mas é também interessante e importante a gente entender como é que ela se apresenta na natureza da pessoa. Como é que a pessoa vai se sentir? O que é que ela vai sentir? Por quanto tempo ela vai sentir? Entendeu? Por que ela está sentindo aquilo? Precisa saber explicar para a pessoa. Até para ela poder acatar um tratamento, ouvir de você que você tem autoridade no assunto, que você sabe do que está falando. Porque, olha, eu vou te falar a verdade, tem um monte de gente aí que recomenda um monte de óleo essencial para gastrite. Na verdade, doeu no estômago, Zengest. Já fala logo uma sinergia só, que serve para todos os problemas estomacais do mundo. Queria eu que, na verdade, esse negócio servisse para tudo mesmo. Queria eu. Mas não é assim, né, gente? Quem dera fosse assim, que a gente tivesse a pílula mágica do sistema digestivo. Aí usa uma gota daquilo ali para o sistema digestivo e o sistema digestivo está limpo. Agora eu vou pegar uma gota do sistema respiratório, está limpo. Não é assim que funciona. A natureza dos óleos essenciais, ela intimamente está associada à sua efetividade quando ela interfere na natureza das causas. Por isso que a gente precisa entender as causas, entendeu? Então, a gente entendendo as causas, a gente sabe como é que a natureza dos óleos essenciais, a gente sabe, então essa substância vai interferir com isso, vai matar essa bactéria, vai impedir essa lesão, vai cicatrizar, vai ser anti-inflamatória. Ela é estratégia para aqui. Então, a gente entendendo as duas coisas, a gente consegue realmente propor um tratamento. E você só vai poder fazer isso se você tiver realmente com conhecimento profundo, não é? Não dá para fazer de uma coisa rasa, não dá para dar uma super aula se você tem um conhecimento raso. Quer dizer, você até pode tentar fazer isso, mas o seu cliente, seu paciente, uma possível aluna sua, ela vai sacar na hora que você tá, tipo, tão rasa quanto um Google, tá certo? Então é preciso ter um conhecimento mais profundo. É muito feio, inclusive, um paciente ter mais conhecimento sobre você, né? Mais conhecimento do que você sobre o caso em que ela está consultando você para tratar, né? Então, tem um pouquinho de semancol, né? Eu tô falando isso porque para a gente poder realmente, vamos dizer assim, virar essa chave de um conhecimento mais profundo. Uma coisa importante, as causas da gastrite estão associadas muitas vezes à alimentação, na verdade uma péssima alimentação, hábitos de vida nada saudáveis, como tabagismo crônico, aumenta o índice de gastrite, alimentação de ultraprocessados, aumenta o índice de gastrite, o abuso de álcool, principalmente destilados, aumenta o índice de gastrite, mas não só se restringe a destilados. Certo? Estilo de vida e, na verdade, da saúde mental também interferem diretamente na qualidade de vida e na incidência da gastrite. Por exemplo, estresse e ansiedade, isso é muito comum. Eu até vou falar de um caso particular em que eu inicialmente comecei... Isso era quando? Isso era em 2012, 2011, 2013, por aí. Comecei a empreender, entrei numa empresa, comecei a tentar fazer algumas coisas diferentes, junto com a minha mãe, com a minha família.
E daqui a pouco as contas começaram a dar uma apertada e eu sou uma pessoa que gosto muito, tenho um compromisso com as minhas próprias contas, assim, muito sério, sabe? E aí eu percebi que a minha qualidade do sono estava diminuindo por causa disso aí. E certo dia, de repente, eu senti uma pontada no estômago, que parecia que tinha enfiado uma faca. Eu disse, caraca, que dor é essa, velho? Achei ela com o dedinho aqui, ó. Fui procurar, achei, eu disse, caraca, isso aqui dói mais. E aí eu disse, mano, isso tá começando uma gastrite, porque eu tô muito ansioso. E eu larguei esse negócio. Larguei o negócio completamente. Decidi, eu disse, não, minha saúde não vai ficar em segundo plano nesse caso, então eu larguei tudo e a gastrite parou. Claro que estava inicial, eu tenho uma alimentação, considero uma alimentação saudável, muito saudável, né? E então eu associei diretamente a minha saúde mental, a qualidade do que eu estava passando naquele momento, certo? Então, dito isso, quais são, né, as causas? Tem isso, gastrite, tem H. pylori, que é uma causa também, álcool, tabagismo, alimentação, industrializados, estilo de vida. Basicamente isso. Pode acontecer também algumas gastrites químicas, certo? Como o álcool é uma delas, medicações também, certo? Alguns antibióticos, principalmente quando pessoas usam muitos remédios, podem agredir a mucosa, essa parede estomacal, também intestinal, duodenal, ilianal. E aí o que acontece é que vai ferir, causar uma gastrite ali. Uma gastrite, uma gastroenterite, certo? Que é uma inflamação ali naquele local, tá? E aí o que se recomenda à torto e à direito no mundo todo? Um dos medicamentos mais vendidos do mundo, gente, são os prazóis, certo? Os prazóis são os medicamentos mais vendidos do mundo. Sabe quais são os concorrentes dos prazóis? Paracetamol, ibuprofeno. Só os grandes, aqueles grandes, as estatinas, os que as Big Pharma adoram vender, porque eles vendem por uso crônico. Mas se você ler a bula de qualquer prazol, inclusive a indústria é muito esperta, prazol é bem baratinho, quer dizer, assim, né, relativamente, para o benefício que ele faz, não tem benefício nenhum. Então, tem alguns, eu não vou falar assim não, mas vou explicar direitinho. Então, tem o preço lá. Aí a pessoa, certo, na bula tá escrito que não pode usar mais do que 3 meses. Leiam a bula. Se o médico disser que é para sempre, você reclama com o seu médico. Você não sabe ler a bula não, doutor? Porque eu li a bula. Você está dizendo que é uso crônico, eu estou vendo aqui na bula que a própria farmacêutica que fez os testes e tudo, está dizendo que só pode 3 meses. Que conversa é essa? Tá ganhando dinheiro, é? Tá ganhando comissão? Conta essa história melhor aí, doutor. Doutor presta de trocar não é de remédio só não, é de doutor também. Porque você tem autonomia para dialogar com o seu médico. Seu médico não é Deus não, para dizer e você tem que obedecer não, né? Não é. Você está indo para fazer uma consulta, então vai lá e faz uma consulta. Ouve, questiona, saiba o que você está buscando. Se você não tem diagnóstico, vai lá buscar um diagnóstico, mas dialoga. Aí o que as Big Pharma fazem? Cria novos prazóis, cria um novo nome, uma variedade daquela molécula, mesma molécula, um isômero, igualzinho, é quase igual. Uma tá para cá, o braço dela tá para cá, aí a outra tá para cá. Aí diz, é uma nova droga, muito melhor. Aí essa daqui não, agora ela tá pra cá sim. Aí diz, não, agora essa é excelente. Aí você vai gastar uma fortuna, 300, 400 reais numa caixa, e ela tem a mesma função. Qual é a função desse danado, desse remédio prazol? Né? O que danado é esse negócio, desse remédio prazol? Os prazóis, eles são conhecidos como inibidores de bomba de prótons. É um nome técnico mesmo, mas eu vou explicar o que é isso. Inibidor inibe a bomba de prótons. Prótons são os hidrogênios, tá certo? Hidrogênios também são considerados, chamados de próton, muitas vezes. Que é somente para haver uma troca de potencial. E quando ele faz uma troca de potencial na célula, e quando ele faz essa inibição da bomba de prótons, essas bombas de próton param, e aí o suco gástrico, que está nas células basais do estômago, param de ser produzidas. Então você produz menos suco gástrico. Menos suco gástrico, que é ácido pra caramba, dissolve ferro, menos suco gástrico, menos lesão. Arde menos, queima menos, entendeu? Então também, inclusive, alimentos, tudo que tem é muito ácido vai arder, vai queimar. Café, vai arder, vai queimar. Limão, vai arder, vai queimar. Tem gente que diz limão é ácido ou é básico. Não tem nada de básico no limão. O ácido cítrico do limão, o ácido ascórbico do limão, faz com que ele tenha pH 3,5, 4. É ácido pra caramba, tá certo? O nosso ácido estomacal é 2,5, 2. Ácido pra caramba, entendeu? Então tudo que é ácido também vai piorar, né, gente? Piorar. E o que acontece? Uma coisa é você tá tomando, sei lá, tá com uma infecção, um problema sério, e o médico lhe passou um antibiótico, você vai usar um antibiótico, eles olham, esse antibiótico ele é agressivo para o estômago. Então, você vai usar um prazol para proteger aí o estômago. Quando acabar o antibiótico,
para o prazol. Esse doutor tá, do meu ponto de vista, tá regulado ele, né? Tá controlado, tá? Parece que tá meditando, tá? Conhecendo as coisas. Agora o cara fala para você usar o resto da vida, como meu avô fez, 2 avôs passaram por isso, tiveram vários tipos de prejuízos à saúde. E aqui eu vou listar os principais. Tá tudo isso na bula do próprio remédio, mas vários estudos estão mostrando e comprovando muito mais do que está na bula, tá certo? Então, essa inibição de prótons, da bomba de prótons do estômago, o estômago, só para a gente lembrar, é o primeiro saco, vamos dizer assim, onde a comida para ser digerida. O que é a digestão? É a transformação de qualquer alimento em você. Em você. Você se transforma numa tangerina, numa banana, você se transforma mesmo. A banana vai lá e vira você, nível molecular, certo? Então, o estômago é esse primeiro saco que recebe o alimento. E ele produz essas primeiras substâncias que vão digerir esse alimento para se transformar em você. Então, o que acontece é que a primeira coisa que é feita por causa desses remédios é que eles vão inibir a eficiência do nosso saco estomacal. Eles vão inibir completamente, muita eficiência, certo? Porque como eles não vão ter mais aqueles processos todos em que a natureza fez para ele funcionar daquele jeito, ele foi inibido, foi podado, vamos dizer assim, né? Desfalcado. Então, o que é que acontece? Vários efeitos colaterais. Um primeiro deles são absorções. As absorções de sais minerais, absorções de vitaminas são comprometidas. Uma das vitaminas que se preocupam bastante a comunidade científica em relação a esse medicamento é a vitamina B12. E o uso crônico desse medicamento vai inibir a nossa absorção cronicamente de vitamina B12. E sabe o que é que está diretamente associado? Qual é a doença que está associada a uma pessoa que está cronicamente sem B12? Sabe qual é, gente? Esqueceu? É a demência. Pessoas que usam muito prazóis cronicamente, vão ter um déficit cognitivo obrigatoriamente por deficiência crônica de B12 no organismo. Isso é muito sério. Principalmente quando a gente está falando que muitas pessoas que usam prazóis estão aí nas 40, 50 anos de idade, em que já tem um declínio cognitivo natural acontecendo. Pior ainda são as pessoas jovens, que começam a utilizar isso por vários tipos de problemas, vários tipos de situações, e também acabam tendo comprometida a sua saúde neural, cognitiva. Olha que coisa, olha que problema grave. Vamos emburrecendo a população. Literalmente, emburrecendo a população. E eu estou falando de um medicamento dos mais vendidos do planeta, tá certo? Isso é grave, tá? Outra coisa, por causa dessa falta de absorção de vitaminas, de minerais, de nutrientes, um deles é o cálcio, fósforo, zinco, são inibidos. E o cálcio, o fósforo, por exemplo, são essenciais, cruciais, gente, mas é cruciais para a formação e a manutenção e o fortalecimento de ossos, cartilagens e tendões. Ou seja, a pessoa vai tendo mais predisposição à osteoporose, osteopenia, ou seja, o osso vai perdendo densidade. Grave, grave demais. Além disso, vários tipos de proteínas são não bem digeridas. Várias proteínas têm a sua digestibilidade comprometida também. Então, por isso, olha só que coisa. As pessoas dizem, proteína, então vai ter sarcopenia. Vai ter sarcopenia. O que é sarcopenia? É o músculo começar a ficar flácido. Sabe a vovó que fica com musculatura bem flácida? O prazol está ajudando muito, contribuindo muito para isso. Porque mesmo que ela coma, se entupa de carne, whey protein, o que for, não está sendo digerida a proteína para ir para o músculo. Mas ainda tem uma outra coisa mais grave ainda, que quando as proteínas elas não são bem digeridas, elas acabam não sendo completamente quebradas. O que é uma proteína, gente? Ela é eu não tenho aqui agora para mostrar para vocês, mas ela é como se fosse um colar de contas, certo? Uma proteína é isso, ela é a proteína completa, um colar de contas. Cada conta a gente chama de aminoácido, é o bloco da proteína, certo? O que acontece? É que se a proteína não é digerida, ela vai inteirinha. Quando ela é digerida, essas proteínas, elas viram mais miçangas soltas, e aí o nosso organismo pega cada miçanga solta e diz, eu estou precisando dessa miçanga e dessa miçanga para fazer outra proteína. E ele vai lá e faz, e monta o bloco dele, certo? Mas, como a proteína está indo inteira por causa da falta de digestão,
decorrente do uso do prazol, essas proteínas elas circulam no organismo e sobrecarregam o sistema imunológico. Muitas pessoas que começam a utilizar prazol começam a ter alergias intestinais, alergias alimentares, até alergias na pele. Por quê? Porque as proteínas, né, muitas vezes são quem causam alergia. Pelo de gato é a proteína da saliva do gato que gera muita alergia. Muita gente tem esse tipo de alergia. Pólen é a proteína do pólen. Alergia. Entendeu? Então, muitas vezes, algumas proteínas podem ser alérgenas. E ela não ter sido digerida, quebrada, aumenta a incidência de alergia. Tá certo? Então, pessoas com intolerância à caseína, que não é só lactose, né, também podem piorar. E também por causa disso, por causa dessa frente, porque é muito ácido o estômago. Muito ácido. E uma bactéria sobrevive a isso, não. As alimentares sobrevivem, não. Certo? Elas morrem, tudo de uma lei. O que acontece? Como temos uma inibição de bombas de prótons, há uma proliferação de bactérias que vêm com a alimentação e que não estão sendo combatidas pelo ácido gástrico e pelo ácido gástrico, que é o ácido clorídrico, não estão sendo combatidas. Ou seja, aumenta a incidência de infecções intestinais, aumenta a demência, aumenta a insuficiência de vitamina B12, diminui a absorção de zinco, diminui a absorção de cálcio, diminui a absorção de fósforo, sarcopenia, porque diminui a produção, a digestibilidade de proteínas, osteopenia, porque diminui a absorção de substâncias de minerais importantes para a formação e manutenção óssea. Sinceramente, eu não sei como é que um remédio desse vende tanto. Porque você bota na balança os benefícios, os prós e os contras. É muito fácil de decidir, gente. É muito fácil de decidir isso. É fácil mesmo. Certo? Se é bom, se não é. Eu não sei vocês, mas o que, é que vocês acham? Qual a opinião de vocês em relação a isso? Eu fico impressionado, tá? Então tá. E agora vamos para os óleos essenciais, que no final das contas é o que interessa pra gente. Aqui, quem tá aqui, eu sei que quer saber de solução natural. Quer saber de Prozol? Provavelmente você até tem algum conhecido, um parente, né, um marido, uma esposa que tá com uma gastrite. E a gente vai ajudar. Provavelmente a pessoa tá até usando um Prazol ou tá usando sem querer, sem gostar, sabe como é? A pessoa usar um remédio sem gostar é pior ainda, porque ela não usa com disciplina. Então vai, vacila e tal, o tratamento já fica todo cagado, né? Eu entendo as pessoas. Além disso, eu estou falando aqui dos efeitos colaterais, tem várias reações adversas que você sente, desconfortos, etc. Eu não vou nem entrar nisso, porque eu sei que vocês estão querendo dos óleos essenciais, certo? E aí eu vou falar logo de alguns estudos, começar com um estudo brasileiro, né? Para a gente falar de alguns óleos essenciais que já têm comprovada eficácia contra as úlceras, contra a gastrite e também contra a H. pylori, né? Que é o avanço, vamos dizer assim, o estágio mais avançado, né, das lesões gástricas, né? Então vamos lá. Óleos essenciais. Como é que a gente pode pensar neles? O que é que a gente pode pensar deles? Primeiro, a gente lembrando, né, que os óleos essenciais eles são diferentes de uma única substância. Não é assim, esse óleo serve para isso. Não, esse óleo serve para várias coisas, porque ele tem 50, 70 substâncias. Entendeu? O omeprazol, vai ter uma cefalosporina. Qual é o nome daquela cefalosporina bem famosa? Como é? Que o pessoal usa para cabeça e pescoço, me esqueci. Amoxicilina. O pessoal usa amoxicilina, é só a amoxicilina que tem ali mesmo. E farinha, e ligante para ficar o comprimido. É só amoxicilina. Agora, um óleo essencial, ele vai ter 40 substâncias, 50 substâncias. Então, a efetividade contra bactérias é muito alta. E a versatilidade de aplicações também é muito diferente, muito diversa, muito alta por causa disso. Certo? Por causa disso, eles são tidos, vamos dizer assim, muitas vezes, como auxiliares em diversas situações. Então, para que serve esse óleo essencial? Sempre eu vou responder para muitas coisas. Certo? E um óleo essencial que vai servir para gastrite não vai ser, por exemplo, único e exclusivamente ele. Se você souber pensar melhor, você vai entender e ter muito mais versatilidade de óleos essenciais para utilizar. Certo? Então, teve um estudo que foi feito aqui no Brasil, desenvolvendo no Brasil, com ratos, certo? Tem alguns estudos que faz com ratos, que é como, eu vou explicar como é que se faz o estudo. Não concordo com os experimentos com ratos. Nenhuma empresa de óleos essenciais faz esses testes em ratos, tá certo? Mas os cientistas, para poderem avaliar as ações de cada uma dessas moléculas, desses óleos essenciais, eles usam sim, certo? Eles usam sim ratos. Então, como é que eles fazem? Eles
tratam o estômago do rato com álcool, certo? Como se fosse uma úlcera química mesmo, causada por um alcoolismo, né? E aí já se conhece bem o padrão, vamos dizer assim, tanto da geração dessa lesão quanto da regeneração dela. E utiliza-se essa lesão com álcool nos ratinhos para avaliar se é melhor ou pior do que o que está se usando por aí, dos medicamentos ou de qualquer outra coisa, certo? E nesse estudo foi feito isso. Primeiro se induziu uma lesão em ratos e depois, por 14 dias, se utilizou um óleo essencial por ingestão para avaliar os seus resultados, para avaliar a efetividade dessas lesões. E em 14 dias houve significativa diminuição dessas lesões. Estou falando nesse caso das gastrites, tá certo? Ou seja, são lesões não infecciosas, não infectadas, sem H. pylori, só a lesão em si, a inflamação em si, a feridinha sem ser ulcerativa, tá? Sabe qual foi esse óleo, gente? Quem sabe? Deixa eu ver. Deixa eu ver se alguém vai saber aqui. Bom, esse óleo essencial eu vou dizer logo. Esse óleo essencial que foi testado foi o Citrus aurantium, a nossa laranja, tá certo? Então as cascas da laranja, ela tem uma substância, não única, exclusiva, mas ela tem majoritariamente uma substância chamada limoneno. Entre 85% e 95% dessa substância. É muito grande mesmo a quantidade. A gente poderia dizer que é quase puro, mas não é puro não, tem outras substâncias, tem mais umas 15 substâncias ali, certo? Mas se mostrou que o limoneno, quando ingerido, ele faz com que o estômago produza um muco protetor, que reveste todo o estômago e quando vem a comida depois, o ácido produzido pelo estômago para digerir a comida não fica em contato com as paredes do estômago. Ele fica em contato com esse muco. Então é como se o estômago está aqui, né? Um saquinho aqui assim, né? Chega a comida, entrou. Aí a comida está aqui. Só que o limoneno, a laranja, antes da refeição, ela produz esse muco, não interfere na bomba de prótons, não interfere na fisiologia natural do estômago, nada disso. Só faz com que ele produza um muco que ele já produz. Ele produz mais muco, o muco fica mais espesso por causa do limoneno e a comida chega. A comida chegou, ela fica ali assentada no estômago, ele vai produzir naturalmente ácido gástrico e ele não vai estar em contato com as lesões. É como se a gente tivesse assim... É como se fosse quase com um band-aid, que você coloca um esparadrapozinho para lavar as mãos, porque senão arde. Quase que fosse isso, uma geleiazinha assim, uma película de muco protegendo o estômago. E isso faz com que as lesões não aumentem, nem inflamem, com os processos nem de fome, nem da digestão. Não tem nenhum dos efeitos colaterais que eu falei, nem nenhuma das reações adversas que eu já falei, já mencionei, absorção de nutrientes, nada disso, nada disso. Não tem nada associado a isso com limoneno, certo? E diminui as lesões, certo? Então é excelente. Além disso, já tem vários outros estudos mostrando que o próprio limoneno ele é anti-inflamatório, ele tem ação anti-inflamatória, ou seja, ele, além de produzir um muco protetor, ele também tem ação anti-inflamatória, que é a natureza da gastrite é uma inflamação. Tudo que termina com it é uma inflamação, né? Então, ele já tem uma ação anti-inflamatória, leve, mas útil, certo? Então isso é muito interessante. Ah, Vitor, então todas as substâncias, todos os óleos que tem limoneno, você pode usar desse jeito? Com certeza, certo? Um outro óleo essencial que pouca gente usa, porque não sabe usar, é a semente do aipo, celery seed. Ele é 70% de limoneno. Você também pode usar exatamente para as mesmas funções, tá certo? Mas, ó, grapefruit amarelo, grapefruit branco, mandarina branca, vermelha, verde, limão siciliano, limão Tahiti, laranja, laranja pera, laranja amarga, laranja doce, todas vão estar riquíssimas em limoneno. E você pode estar literalmente associando isso ao seu tratamento, tá? Eu já explico como é que a gente usa, tá? Então tá, primeira molécula, limoneno. Assim, dá pra falar horrores do limoneno, tá? Mas assim, a gente tá numa live, vou focar aqui no que tem. Na própria laranja, isso é um estudo brasileiro. Vários outros estudos corroboram com isso, tá certo? Já trouxeram mais aprofundamento em relação a essas pesquisas, trazendo realmente evidências. Outra pesquisa, também com a laranja, não avaliou o limoneno, avaliou um componente minoritário da laranja, que pouca gente conhece e sabe que ela tem. Chama-se mirceno, uma molécula mais comum nos óleos essenciais, rara em grande quantidade. O mirceno ele é produzido em 1 a 3% na laranja e nos cítricos. Na verdade, na laranja é o cítrico que tem mais mirceno. De 1 a 3% é pouquinho, mas para você ter ideia, ele auxiliou bastante só o mirceno.
certo? Para a proteção das células, inibiu a lesão nova de novas células, auxiliou a regeneração e, mais do que isso, o miceno, quando ele é ingerido, quando ele é passado não acontece isso, quando ele é inalado não acontece isso, quando ele é ingerido, ele passa por um metabolismo de primeira passagem no fígado e é formada aí morfinas naturais no seu corpo que diminuem as dores. Então, olha só, a laranja ela tem limoneno e miceno, diminui inflamações, né? Diminui as lesões, faz um muco protetor, diminui as dores, protege as células e auxilia na regeneração. Um único óleo essencial. Eu só falei 2 moléculas dele, poderia falar de algumas outras, certo? Mas só para vocês entenderem o potencial que os óleos essenciais têm dentro desses contextos, tá certo? E além disso, a própria laranja já foi comprovado que ela interfere principalmente nas secreções de muco, né, nas prostaglandinas, exatamente gerando todos esses efeitos que eu falei, tá certo? Pronto, acho que por aí tá bom. Vamos para a forma de uso dela, da laranja? Depois a gente vai passar para o outro, porque eu quero entrar em H. pylori ainda com vocês, certo? Então, outra coisa é o uso. Como é que a gente vai fazer o uso? Pode variar de pessoa para pessoa, tá certo? Aqui eu não tenho a intenção de que você substitua um médico, certo? Ou que se você se automedica. Eu vou dizer qual é as doses, as posologias que se utilizam na aromaterapia, lembrando sempre que a minha abordagem ela precisa ser personalizada. Então eu nunca vou dizer uma fórmula precisamente para um problema muito específico, porque existe um outro fator que é a pessoa. E essa pessoa é diferente. Uma pessoa com gastrite não é igual a outra pessoa com gastrite. Não existem 2 gastrites iguais. Uma pode ter porque está ansiosa por causa de dinheiro, outra pode ter porque está ansiosa por causa do namorado, outra pode ter porque só come porcaria, e outra pode ter porque só bebe a manguaça, entendeu? E outro só, cada um com os seus problemas. É gastrite? É, mas cada caso é um caso. Porque a gente tem que ir na causa. Se a causa é o tabagismo, a gente pode até aliviar os sintomas. A pessoa precisa parar de fumar. Então a gente vai auxiliar com óleos essenciais. Aí, ó, na causa. Entendeu? Virou a chave? Beleza. Então, como é que se usa o limoneno, a laranja, em caso de gastrite, né? Vou falar assim no nome generalista. Se usa entre 1 a 3 gotas, 3 vezes ao dia, preferencialmente antes das refeições, 15 minutos antes, de 1 a 3 gotas. Varia de cada caso. Tem gente que tem sensibilidade ao limoneno, tem gente que não tem sensibilidade, certo? Varia de cada caso. Nesse caso, eu estou falando por ingestão, e aí muita gente começou a me perguntar, pode ingestão ou não pode? Tem alguém com dúvida aí? Tem alguém com dúvida se pode ingerir ou não óleo essencial? Pode, tá certo, gente? Pelo menos eu estudo a medicina, a aromaterapia francesa há pelo menos 12 anos e recomendo a ingestão há pelo menos 9 anos de óleos essenciais. Eu sei bem o que eu estou falando e eu sempre faço as coisas embasadas cientificamente, tá? Então eu sei bem o que eu estou falando. Sei bem o que eu estou fazendo. Claro que você pode estar desconfiada de um monte de gente que está dizendo que você pode beber óleo essencial à torta e à direita, porque tem a Convisa, e porque não sei o quê, e porque o nosso selo de qualidade. Aí é outra história, aí são vendedores. Eu nem vendo óleo essencial, certo? São vendedores. Aí é outra história, aí fica com o pé atrás mesmo, porque essa pessoa geralmente nem sabe o que está falando. Ah, é no estômago? Usa esse. Ela nem sabe o que tem ali, tá? Ela está querendo mais é a comissão. Tá tudo bem ganhar comissão, mas eu acho muito errado você recomendar um tratamento terapêutico para alguém sem saber o que está fazendo, né? Eu acho muito errado, muito antiético. Então, pode ser ingerido sim. O que é que você deve prestar atenção é na qualidade desse óleo essencial. Não mistura com a essência, não confunde uma coisa com a outra. Essência é tóxica, cancerígena. Óleo essencial não. Essência vem do petróleo, sintético na indústria química. Óleo essencial vem da natureza, da indústria natural, da engenharia de bilhões de anos nesse planeta, entendeu? É outro grau de tecnologia. Óleo essencial é outra coisa, certo? Então, e o tempo de tratamento por pelo menos 30 dias. Isso se eu usar somente um óleo essencial de laranja, porque a gente está falando estritamente de gastrite aqui. Claro que cada pessoa pode ter vários contextos diferentes e a associação de outros óleos essenciais também pode acontecer, certo? E acontece, não é incomum, tá certo? Acontecer. Beleza. Então, gastrite, né? Óleo essencial de laranja ou qualquer outro riquíssimo em limoneno. Viraram essa chave, gente? Já viraram essa chave? Muito bom. Vitor, como é que faz para ingerir, então? Se o óleo essencial ele vem puro, é diluído? Não é puro mesmo.
certo? Mas você pode, para facilitar, porque assim, a mucosa ela é sensível, o limoneno ele é solvente. Então, é preciso ter um certo, ele é um hidrocarboneto, então ele pode sensibilizar sim a mucosa, tá? Não diria da boca, porque a boca ela tem muita irrigação salivar, mas o esôfago ele pode sim, ele pode ter uma microlesãozinha ali. Então, como é que a gente faz? Como é que eu recomendo? Eu recomendo geralmente alguma coisa que facilite a sua deglutição, tá? Facilitar a deglutição. Pode ser na cápsula? Pode. Você prefere na cápsula? Pode. Compra uma cápsulazinha, certo? Neste caso, as cápsulas elas precisam ser estrategicamente compradas, porque existem cápsulas entéricas que vão para o intestino e cápsulas que se abrem no estômago. Tem cápsula que na acidez ela não abre. Ela se abre no pH básico, então ela só abre no intestino. E tem cápsula normal, que não é gastroresistente, ela se abre assim que o pH é baixo, ela já vai se abrindo, né? E tá ali no estômago. Então essa que você quer, tá? Se você quer no estômago, o estômago. Ah, quero no intestino, duodeno, ilho. Ah, então é intestino, então é outra cápsula, tá? Só para você separar e bem. Pode ser na cápsula. Vitor, não tenho cápsula, não gosto de cápsula, não quero cápsula. Tem outra forma? Tem. Você pode, eu fiz um vídeo aí, e aí o pessoal perguntou, na água. Calma, veja bem. Quando eu digo na água, óleo essencial não dilui na água, gente. Então eu nunca vou dizer que você vai usar óleo essencial na água, certo? Como diluição. Mas como transportador de deglutição ele pode ser usado. Então eu uso geralmente uma colher de sopa daquelas maiores, sabe, cheia de água. Pego um copo d'água, coloquei aqui a colher, pingo a gota de óleo essencial, quantas forem necessárias para aquele tratamento e degluto. A deglutição de uma gota, 3 gotas, é diferente de uma colher de sopa, entendeu? Então a deglutição vai mais rápida, mais eficiente e vai direto para o nosso destino final, que é o nosso estômago, entendeu? Por isso que eu uso a estratégia da água. Ah, Vitor, eu prefiro mel. Pode usar? Pode usar mel. Não usa qualquer óleo essencial com mel, porque o mel ele é viscoso. Se você usa, por exemplo, uma canela, um cravo, um orégano no mel, ele vai descer bem devagarzinho, ardendo tudo, queimando tudo, porque ele tem carvacrol rico em fenol, queima mesmo, entendeu? Então tem estratégias, tem estratégias. Entendeu como é importante virar a chave, gente? É muito importante virar essa chave de como pensar nos olhos. A minha intenção principal, principalmente no método Gota Consciência, é como você deve pensar nos olhos. E não qual é o óleo bom para isso. Não, isso aí você compra um livro, aí faz a consulta. Tem um monte de curso de aromaterapia que é isso. E o cara pega um livro, aprende o que diz no livro e lê ali e fala no vídeo e você compra isso. Compra o livro, gente, para consultar. Agora, para te dar autonomia, para saber pensar, deduzir efeitos, se antecipar, criar formulações, criar sinergias, aí você tem que ter conhecimento profundo. Entender, eu pelo menos gosto através de método, porque fica bem metódico, fica bem fácil de a gente entender, muito embora seja uma prática altamente sensível, né, altamente sensorial, a gente consegue aplicar ela de uma maneira mais efetiva, mais objetiva, tá? Então, só revisando, de 1 a 3 gotas, 15 minutos antes das refeições, do jeito que você achar mais confortável, tá? Por pelo menos 30 dias. Efeitos colaterais, 0. Tem uma revisão publicada, inclusive, que mostrou que o óleo essencial de laranja, na verdade o limoneno puro, já foi administrado por mais de 1 ano em ratos, sem lesão hepática, sem lesão gástrica, sem lesão intestinal, sem desbioses intestinais, sem nenhum tipo de indicador fisiológico de toxicidade, nem renal, nem hepática, nada. Certo? Quando foi feito em humanos, esse mesmo teste, a única reclamação em alguns casos era maior motilidade intestinal. Ou seja, facilitava a pessoa fazer cocô, né? Não chegou a pontos de diarreia, mas você estava fazendo cocô, vamos dizer assim, com mais facilidade. Escorrega, vamos dizer assim, o negócio. Para quem tem prisão de ventre, já está a dica, certo? Se a pessoa tem algum efeito colateral desse, tenta trocar o óleo essencial, que é rico em limoneno. Ao invés de ser uma laranja, vai para um limão. Tá? Ele tem menos limoneno, tem outras substâncias ali que auxiliam, vamos dizer assim, uma homeostase. Tá? Muita gente que tem uma sensibilidade às laranjas, principalmente laranja e grapefruit, que tem grandes quantidades de limoneno, vão para um limão siciliano. O limão siciliano tem que ser verde, tá? Não pode ser maduro, não. Aquele cheirinho de limão maduro, ele vai ter muito mais limoneno mesmo. Mas o limão verde, um limão Tahiti, que ele vai ter bem menos limoneno. 40%, 50%. É muito ainda, é efetivo, mas ele não vai causar esse distúrbio, tá certo? Esses desconfortos.
tá? Beleza? Vamos falar do H. pylori? A H. pylori, aquela bactéria chata, altamente resistente, não gosta de morrer essa bactéria. Muita gente começa tratamentos com antibióticos e prazóis juntos, associados, e não conseguem reverter. E essas bactérias vão ficando cada vez mais resistentes, os antibióticos, os ciclos vão ficando cada vez maiores, as lesões são muito dolorosas, causam sangramentos na evacuação e também em vômitos, então assim, é horrível. Muda o hálito da pessoa, muda o hábito alimentar da pessoa, várias restrições alimentares, o sono é piorado, aquela azia, aquela dor, desconforto intenso. Teve uma pessoa que falou para mim que teve uma crise de gastrite uma vez, que ela ficava jogando as costas na parede, batendo na parede para ver se sentia um alívio de conseguir aquela dor ir para outro lugar. Um desespero, né? Tenso, né? Então, como é que a gente pensa? Bactéria, gente. A gente precisa ter agentes antibióticos. Na aromaterapia, temos a grande sorte de ter muitos óleos essenciais com várias substâncias antibióticas. O citral é uma delas, o eugenol é uma delas, o metilchavicol é outra, o cinamaldeído, o carvacrol e o timol são 6 moléculas chaves que você pode utilizar aí em sinergias ou utilizando eles unicamente, né, para você compor um tratamento, certo? Então vou falar dos óleos essenciais que podem ter, ó, canela, né, canela cássia, canela do Ceilão, que também a canela cássia, ela vai ter muito mais cinamaldeído. A canela do Ceilão, ela vai ter tanto cinamaldeído como eugenol. O cravo, ele vai ter grande quantidade de eugenol e metilchavicol. O orégano vai ter grande quantidade de carvacrol, pequena quantidade de timol. O tomilho vai ter grande quantidade de timol e pequena quantidade de carvacrol, ao contrário do orégano, certo? Eu acho que eu falei todos. Carvacrol, timol, metilchavicol, eugenol, cinamaldeído. Pelo menos algumas aí, certo? Elas são comprovadamente benéficas e protetoras contra bactérias, tá? Para vocês terem ideia, estudos já mostram, por exemplo, que o carvacrol ele consegue inibir até mesmo o crescimento de bactérias resistentes a antibióticos. Então, o uso associado é muito interessante, certo? E aí tem mais uma coisa importante a falar, que todas essas moléculas, eugenol, carvacrol, timol, cinamaldeído, o citral, são irritantes para o estômago. Se você botar ele ali puro, mesmo você saudável, você vai sentir queimor, não. O estômago saudável, ele se protege. Mas você vai sentir que ele é forte. Quem já colocou orégano na boca enganado, achando que era um limãozinho, porque come pizza, adoro pizza, vou no limão. Queima. Para você ter ideia, a gente usa na aromaterapia o orégano como cauterizador químico de verrugas. Sabe o papilomavírus? Um vírus que acontece na pele e regiões sexuais também. É uma verruga, é um papilomavírus. A gente usa o orégano como cauterizador químico. Você bota ali na verruga, em cima da verruga, só na verruga, ela começa a mudar de cor, se deformar, murcha e cai. Ela cauteriza quimicamente. Então, tome cuidado ao utilizar óleos essenciais disso aí para H. pylori. É preciso saber se proteger. Neste caso, precisa ser diluído ou orientada, certo? A depender do caso, porque não existe um caso igual ao outro. Por exemplo, teve um rapaz que entrou em contato comigo que disse que tem gastrite generalizada no estômago. É diferente da moça que me falou que tem uma gastrite pequena com uma úlcera, que está começando. É diferente, o caso é diferente, a sensibilidade é diferente, a dose é diferente, naturalmente, certo? E aí, neste caso, eu trouxe aqui mais alguns, ó. Eu já coloquei aqui alguns, já falei alguns óleos para vocês. Então, neste caso, o uso precisa ser também concomitante com a proteção gástrica. Você veja só como a natureza é muito perfeita, né? Então, se essas substâncias elas matam as bactérias, mas a gente tem a laranja que protege o estômago. Então, será que faz sentido associar laranja, limão, um óleo essencial de grapefruit, que é rico em limonene e mirceno, junto com cravo, canela, capim-limão, entendeu? Alecrim-pimenta, orégano? Com certeza, com certeza. Não é? Porque se ele causa essa lesão e o limoneno ele protege, vamos unir, fazer uma sinergia para que o estômago fique cheio de substâncias antibióticas, muco protetor, né? Para quando chegar a comida ali, sobrar para a H. pylori. Não vai dar tempo para ela, não. Não pode dar tempo bom para ela. E aí faz o mesmo tempo do tratamento.
da proteção gástrica. A H. pylori, ela pode voltar. Então, eu não recomendo um tempo de tratamento específico aqui. Então, por exemplo, se o caso do tratamento da pessoa for 20 dias, 30 dias, faz o mesmo tratamento para H. pylori. Ah, não, nesse caso é mais crônico, tem várias úlceras profundas, uma bem grande, vai demorar 6 meses. Você faz de um jeito certinho também. Tem as pausas terapêuticas, que aí não vai caber aqui eu falar, porque dá uma aula inteira falar de pausa aromaterapêutica, certo? Não cabe agora. Mas tem as pausas aromaterapêuticas quando o caso é mais crônico, é mais longo. Não por causa do limoneno da laranja, mas por causa do carvacrol, timoldejanol, metilchavicol, etc. Que eles podem vir associados a uma atividade maior no fígado e nos rins, tá certo? Então a gente precisa ter cuidado. Mais uma vez, não é porque é natural que não faz mal, a gente precisa saber muito bem o que a gente está fazendo, cientificamente embasado. Pelo menos essa é a minha proposta. É assim que eu ensino para as minhas alunas, é assim que eu atendo as minhas pacientes, é assim que eu vou mostrar aqui para você, tá certo? Consegui sanar as dúvidas de vocês? Então agora escreve aqui nos comentários o que é que você acha aí dessa uma aula como essa, o que é que você soluciona aí na sua vida em relação à gastrite, né? Quais são os sintomas que você já teve, quais são as viradas de chave que você já teve, e sério, se você se propuser a fazer algum tratamento desses que eu recomendei, me fala depois qual foi o resultado que você teve. Se for fazer uma endoscopia, grava e depois faz outra endoscopia também, depois desse tratamento, e me manda. Vai que vira um artigo científico, vai que eu posto um react sobre o seu caso. Eu acho que vai ser muito legal e eu ficaria muito agradecido, inclusive, até me incentiva a fazer mais vídeos explicando doenças, as causas e os óleos essenciais como essa. Tá certo? Contem comigo, a gente se vê no próximo vídeo, num próximo Expresso. E tchau, tchau. Tchau, tchau.